isso aí. É isso aí. Livezinha surprise. Não é surprise. Eu falei que de vez em quando eu ia aparecer. Apareci. Bom, vamos lá. Estamos aqui observando o mini índice usando um pouquinho de Fibonacci. Gosto de Fibonacci. Tá falhando. Tentamos um ataque. O Fibonacci tentamos um ataque justamente nesse movimento de alta aqui, ó. Estamos no mini índice, tá? Então, esse movimentinho de alta aqui, tracei Fibonacci. Agora eu desci um pouquinho, mas ele era aqui, ó. Desde daquela volta lá de baixo, abriu num gap monstro. Sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, isso é uma cilada, Bino. E aí eu sentei nas minhas mãos, porque eu sabia que a volatilidade estava altíssima. E a gente não pode desperdiçar nosso rico dinheirinho. E aí, o que eu tenho estudado há um tempo já? Eu tenho mantido em segredo, vou falar aqui nessa live surpresa. Cara, incrivelmente o mini índice, cara, ele faz esse movimentinho aqui, ó. Dê uma olhadinha, vou afastar para mostrar para vocês mais de longe. Olha isso aqui. Ele faz esse movimentinho e quando ele chega no 66% dessa pernada direcional que ele fez, que eu contei como gap, eu espero por um reteste nele. Então ele faz um movimento, quando ele volta nele, eu aciono a minha entrada. Tudo ao contrário do que todos estão pensando. Inclusive eu pensei durante muito tempo, vou fazer essa perna, quando ele fizer o pullback em algum ponto aqui, parou aqui, eu vou... Não. Eu entrei aqui e eu queria levar pelo menos até 20%, 33% dessa alta. Não consegui segurar. Saí aqui com 500 pontos. Então coletei esse movimentinho aqui de queda, entrando ali um pouquinho acima, porque tinha um sinal de choque BOS. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Qual foi o movimento que ele fez aqui? Cara, na verdade aqui nem foi a quebra de estrutura mesmo, né? Foi um pivô falso, né? Eu tava mapeando ele aqui, ó. Fazendo a quebra de estrutura, 2 tentativas falhadas e blá blá blá. E aí ele vem num prior, né? E aí aqui, fazendo esse movimento daqui, tem a mudança característica do preço. E o que ele fez aqui? Pivô falso. Isso aqui é o clássico pivô falso. E aí, meu amigo, eu caí pra dentro dele sem nem pensar 2 vezes. E deixei a operação andar, cara. Naturalmente. E deu certo. Podia ter dado bem mais, andou 800 pontos mais do que eu peguei. Normal. Geralmente acontece isso com o titio. O titio às vezes não segura as operações vencedoras. As perdedoras é um mestre em segurar. As vencedoras não. E aí, a gente tomou a nossa posição nesse ponto aqui. Eu comecei a ver uma repetição ali de vários candles negativos vindo bem rápido com volume financeiro. Tomei a posição aqui. Poderia ter tomado um pouquinho mais em cima. No momento em que ele transformou este pivô verdadeiro em falso, eu fiquei muito feliz. E aí deixei ele fazer, só que ele foi indo bem amarrado, né? Mas entregou o movimento e principalmente foi derrubando essas medidas do Fibonacci. E outra coisa interessantíssima que eu também notei, ele não só derruba, como ele perde. Então, vamos deletar ele aqui. Daí a gente faz do jeito certo. E aí, o que eu esperaria agora com esse tombo? Eu iria pegar... não vai dar. Tá, mas vai. Vou tentar pegar daqui, depois eu ajusto. Aqui, ó. Até esse fundo aqui seria o 100% dessa perna aí de baixa, né? Consigo mexer nele aqui. Tá vendo? 100%. De novo, ele parou nos 66%, tá vendo ali, ó? E aí eu fiquei observando ele ali, fiz uma nova entrada, assim que ele chegou próximo da VWAP, testou ela. Pra mim, eu imaginei que ele ia fazer uma explosão, mas a gente tem que lembrar que hoje são as taxas de juros, né? Então, nos Estados Unidos e aqui. Eu tomei a posição aqui, e aí aqui
Cara, aqui eu não gostei, eu passei um calor fudido. Ele chegou a entregar 160, 180 pontos, subiu mais um pouco, acabei fechando em 100 pontos aqui. Então foi o que eu fiz, os 2 movimentos que eu fiz. Agora olhando aqui o mercado como ele tá fazendo, cara, e agora eu já entendo que ele possa retestar esse fundo aqui. Assim, ó, na real, sinceramente, na real, como tem a taxa de juros, cara, o negócio fica meio embaçado. Então eu não tenho muito interesse, assim, em atuar hoje. Prefiro atuar amanhã, né? Prefiro atuar depois que passar aí essas notícias. Até hoje eu não iria atuar, mas como eu tô mapeando esse movimento há muito tempo e eu tenho visto que ele tem funcionado muito, né? Porque é o mini índice, porque ele é aleatório, ele faz movimentos aleatórios. E aí, utilizando Fibonacci, a gente pode meio que observar os movimentos diferentes, né? Nesse caso aqui, ó, observando bem de longe aqui, pra gente ver só as linhazinhas mesmo, sem se preocupar com os candles e tamanho dos candles, ó. Ele vem quebrando a estrutura e ele muda a característica do preço aqui. Por que eu fiz essa entrada aqui? Porque aqui o que foi? A quebra da estrutura, o famoso BOS. Ele mudou a característica do preço nesse ponto aqui. Opa. Entendeu? Mudou a característica do preço aqui, beleza. Isso aqui pode ser um pivô falso. Então esse cara aqui pode ser falciane. Ele pode vir para cá e continuar caindo, né? Então a gente não pode se atirar só porque mudou a característica do preço. Não. Na verdade é o caráter, mas eu gosto de usar a característica, fica mais claro, assim, no modo aportuguesado. A gente entra quando ele quebra a estrutura efetivamente. Próximo da VWAP, na parte da manhã, por quê? Porque a gente quer o afastamento dela. Mas hoje é um dia típico. Ontem ele fez isso. Ontem não estava operando. É coincidência coincidente. Ontem eu estava na função. Hoje não. Hoje ele não faz. Olha o boi! É mentira! Isso aí. Então o que eu espero aqui é um reteste. Reteste desse fundo agora. É que eu passo a ser comprador de novo. Não agora. Agora com essa taxa aí de alvos aí do Fed e a taxa Selic nossa, não, já não gosto mais desse movimento. Primeiro que eu acho que isso aqui já é tenho certeza que isso aqui é um range, né? Por causa da mudança de característica do preço, por causa de todo esse balaio de gato que ele tá fazendo aqui. Então não tem interesse que ele vai para cima. Ele vai para baixo, proporcional. Então não tem interesse desse movimento, não tem volume financeiro. A gente precisa atuar quando tiver volume financeiro, né? Pode ver que ele muda a característica do preço, quebra a estrutura, violina, muda a característica do preço, quebra a estrutura, muda a característica do preço, só em violinadas, né? Só que o cara tá só gerando liquidez para fazer um movimento. Qual movimento? Para que lado? Nunca saberemos. Porque agora aqui ele inviabiliza esse movimento aqui dos 66%. Já caiu por terra isso aqui. Então agora a gente tem que deletar isso aqui, ó. Por quê? Porque ele já fez os movimentos dele, cara, do dia. Deleta isso aqui. Tira isso aqui da tua vida. Faz o price action, reteste fundo. Aí no reteste fundo a gente tenta um ataque. O dólar testou 3 vezes. 3 vezes ele fez um topo triplo. Rompeu ele. Então, aleatoriedade é o nome do jogo. No anúncio de taxa de juros, aleatoriedade é o nome do jogo. Hoje deu bom. Um único contrato, 2 operações. Fizemos um bom movimento. Aqui, ó. Não tá o gráfico aqui. Passamos um calorzinho naquele momento ali, ó. Aí eu falei, não vai mais, vou vazar. E vazei. Não tenho interesse. Tenho interesse em fazer movimentos direcionais. E outra coisa, se a gente não sabe o que esse mercado tá fazendo, cara, a gente não faz nada. Dá uma olhada, vamos para os 60 minutos, só pra gente ver 60 minutos aqui, ó. Dá uma olhada nesses 60 minutos. Me diz, tá fazendo alguma coisa efetivamente? Diferente de ontem que caiu e depois subiu? Não tá fazendo nada. O preço está sendo atraído para a média de 21 e para a média de 260 minutos. Ele está gerando liquidez para fazer um puta de um movimento. Que horas que isso vai acontecer? Se vai ser hoje, a gente não sabe. Não sabe. Então, assim, não tenho interesse. Eu vou esperar um próximo dia. Já fiz o que eu tinha que fazer. Para mim tá show. Tá show. 600 pontos, tá show. Num dia como hoje, tá show. Podia ter pego mais? Sim. Mas amanhã a gente tenta mais. Outro dia a gente tenta mais.
O mercado nos entrega quando ele quer. O mercado não nos deve nada. A gente não tem que ficar com esse viés de que o mercado me deve porque eu projetei aqui e porque ele sempre retesta e porque ele toca na VWAP, ele vai e passa para cima. Não, o mercado não te deve nada, amigo. E o mercado vai sempre tentar te roubar e te assaltar. Tu tem que estar ali de olho. É tipo um corintiano. Tu tem que estar de olho na tua carteira, no teu celular. Virou de costa, sumiu. Entendeu? Tô brincando. Só uma brincadeira. Uma brincadeira saudável. Nem gosto de futebol, nem tenho interesse. Eu já vi várias piadas sobre isso e eu sempre lembro do corintiano. Mas é isso aí. Aí, o que é interessante nesse ponto aqui? O que mais me chama a atenção? Vamos observar até os 60 minutos para mostrar esse ponto. Ele mudou a característica do preço. Então, hoje, ele mudou a característica do preço num time frame maior de 60 minutos e disse, talvez eu seja comprador. E a gente só vai afirmar isso quando ele romper esse topo aqui. Aí ele vai dizer, voltei a ser comprador. E aí, ele pode testar esse topo aqui. Pegaram a visão? Mais ou menos isso. Aí ele vai lá, testa o topo, beleza. Aí a gente vai tentar fazer movimentos próximos daquilo ali. Né? A gente não torna isso aqui como uma regra infinita e decisiva. Não, cara, a gente tem que incluir nesse fermentinho desse bolo, e o que permeia a bolsa de valores é o quê? Eu já falei diversas vezes, a aleatoriedade. É assim que funciona, é assim que é. Até eu sempre tenho guardado aqui, até hoje eu estava mostrando aqui. É isso aqui, isso aqui é o que permeia a nossa clássica bolsa de valores. O nosso mini índice. Desculpa. Isso aqui, são esses caras aqui, Esses caras aqui são os principais. Esses caras aqui, o legal é que eles estejam todos pro mesmo lado, senão fudeu. Né? E raras são as vezes que ele vai estar pro mesmo lado. Né? Foco em Bradesco, foco em Petro, foco em Vale. Entendeu? Esses caras aí, eles têm que estar pro mesmo lado. Se eles estiverem pro mesmo lado, pode ser que o mercado esteja fazendo alguma coisa. Se tiver pro mesmo lado, estiver fazendo um movimento contrário, é uma cilada, Bino. É uma cilada, fuja para as montanhas, como diz o Stormer. Então é isso. Mini dólar. Vamos pro mini dólar. Mini dólar tá fazendo movimentos destruidores. O mini dólar tá num range gigantesco. É o mesmo conceito, Só que ele nem mudou a característica do preço para tentar ser vendedor. Não, ele não fez isso. E se ele romper esse topo aqui, ele vai quebrar a estrutura para seguir empurrando esse mercado para cima. E ele pode chegar aqui no fechamento desse gap. E esse gap é antigo, viu? E normalmente os gaps antigos ele busca com uma certa frequência. De quando é esse gap? Dia 14 de outubro, meu amigo. 14 de outubro, né? E aí, qual é o grande perigo do que ele está fazendo aqui? Meu amigo, ele está escapando do canal de baixa que ele passou praticamente o ano inteiro. Tá vendo? Ele sentou no canal de baixa e disse assim, aqui, meu amigo, virei um suporte. Isso aqui é perigosíssimo que ele fez para fazer um movimento que eu tinha falado na projeção de 2 dias atrás, inclusive. Se fizer isso aqui, fudeu. O dólar passou a ser comprador de novo e o índice voltou ao que sempre foi, vendedor. Um grande perigo. Vamos dar uma olhada nos estudos aqui. E aí aqui, o índice é isso aqui, ele mudou a característica do preço e ele vai quebrar a estrutura nessa altura aqui, Por isso que eu tava tentando um ataque aqui. Porque daí entrando aqui, tu tá entrando no afastamento da VWAP, um pouquinho antes do meio-dia, um alvo nesse topo aqui. Aí esse cara chega aqui nesse topo, faz um pullback nele, toca ali reto. A gente pegou um baita de um movimento. Que pode chegar a 2.000 pontos. Entendeu? E aí tu entra bem baixo. Não deu certo, beleza. Espera o próximo ponto. E espera um reteste de fundo agora. Agora espera esse cara vir aqui. E o dólar... Notem a complexidade do dólar. Usando a mesma técnica aqui também, tá vendo? E ele não chegou nos 66%. Pra tu ver a força que o cara tá, né? Ele não chegou nos 66%.
Ele veio para cá nesse topo, foi lá, fez um topo duplo, disse que ia cair, topo triplo, disse que ia cair, toma. Não testou 66%. Não gostei do movimento, né? E olhando aqui longe dele, ó, ele fecha o dia quebrando a estrutura, abre o dia mudando a característica do preço para baixo, e aí vem ver. E aí vem empinando a motoca. Não faz nenhum teste. Ele não faz... Ó, observa. Não faz nenhum teste, ó. Ele quebra a estrutura aqui. Aqui passa a ser a mudança da característica do preço. Ele quebra a estrutura aqui. Aqui passa a ser a mudança da característica. Quebra aqui. Aqui passa a ser a mudança da característica do preço. Quebra aqui, aqui, aqui. Tá vendo que em nenhum momento, para tu ver como isso aqui é pura manipulation, acredito. Nenhum momento ele testou a mudança da característica do preço. Tá vendo a potência compradora do negócio? Tá vendo a manipulação pesada do negócio? Virando esse mercado para cima, assando para 5,50. Lembra do JP Morgan, quando eles falaram sobre o valor do dólar no ano, a média de 2025, 5,50. Viu que estava em 5,31, 5,30, quase chegou a 5,29 e virou para 5,50. Tá vendo a manipulação do mercado para manter as projeções? É isso aí. E aí a gente tenta entrar nesse jogo aí. Eu te confesso que o dólar, eu já não imaginei mesmo que o dólar ia chegar nesse patamar aí, assim, de vir e ver e escapar do canal. Pra mim, ele não iria escapar desse canal. A escapada desse canal aí deixou uma situação muito ingrata pro índice, muito ingrata, porque ele vai voltar a ser vendedor como ele sempre foi. Ó, vai quebrar a estrutura, a segunda quebra de estrutura, para esse cara seguir na compra pesada. Escapou do canal. Cara, agora, até vamos baixar para os 60 minutos para ver aqui uma coisa. Agora, fazendo esse tipo de movimento, a gente tem aqueles alvos que eu tinha comentado em umas projeções anteriores. Fechamento de gap e esse topo muito bem definido depois daquela barra de pura manipulação da compra para depois vender, perder fundo. Impressionante. E até aqui a gente pode usar, se quiser, ó, Fibonacci, ó. Nessa alta aqui que ele fez, ó. Deixa eu só... Ó, pode usar o Fibonacci aqui, ó. Tá vendo? Olha lá os 66% quando ele testa. Não é legal isso aqui? Isso aqui é uma técnica muito boa, cara. Fibonacci, cara. Sempre escutei que os big players aí, os market makers, usam Fibonacci. E aí dá uma olhada, ó. Testa 66% daquela alta, faz um puta de um pullback e capota, meu amigo. Capota, vai abaixo do zero. Interessante, né? Interessantíssimo. E aí, assim, é isso. Basicamente é isso. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, por favor. Tô de recesso. Vou ficar de recesso até dia 20 de fevereiro. Mas volta e meia eu faço aí. Acho que hoje eu vou fazer projeções para amanhã. Vamos ver como é que vai ser o resultado da taxa de juros dos Estados Unidos e do Brasil. E aí vamos ver se vale a pena fazer alguma coisa. Vamos ver se amanhã vai definir algo. Por enquanto, cara, eu não arriscaria em nada aqui. Nada. Nem no índice, nem no dólar. Eu esperaria passar. Já fez o movimento dele. Aqui, o dólar, cara, se quiser fazer aquela perninha que a gente conhece já que ele fez isso aqui, fez um pullback, entrou num range, a gente pode apostar numa perna aqui, ó. Tchau até aqui, via ela. E aí tu pode ter um alvo da terceira perna. Pega aqui, ó, terceira perna. Ele quebra a estrutura, vai até ali no alto, quem sabe pode ser. Será que eu tenho algum movimento medido aqui? Duas pernas de pullback. Então, agora já não é mais duas pernas de pullback aí, tá? Agora isso aqui já é... Cara, pra mim já pode ser um movimento medido.
A boa. Infelizmente. E aí a gente faz esse movimento aqui pra ver se ele vai acompanhar. Mas eu, de novo, cara, tô fora. Tô fora. Não tenho uma certa segurança, que pra mim, essa regiãozinha aqui é uma regiãozinha de resistência forte. Bem forte. Então, não fico agradável com isso. Ele entra nesse range. Esse aqui foi o último range que ele entrou, ó, e a gente até tinha esquecido desse ponto aqui, ó. A rotação aqui desse pêndulo, ó, proporcional. Não, esse aqui é o range prévio, tô viajando. Então, ele pode fazer esse movimento aqui, ó. Aleatoriedade, meu amigo. Aleatoriedade. Ele fazendo esse movimento aqui, ele vem aqui, ó. Vem aqui, certamente. Fechar o gap. Aqui é o gap. Gap do dia 18 de outubro. É um gap aberto, sangrando há muito tempo, hein? Provavelmente ele busca lá. É isso. Basicamente é isso. O menino está indo lá, tentando retestar fundo. Não deu certo ali aquele ataque a VWAP. O dólar veio com muita força. Talvez o dólar tenha impedido esse movimento. Mas não compraria aqui, com certeza. Seria uma região extremamente perigosa para ser comprador no dólar. Não compraria mesmo. Mas aleatoriedade não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Muito obrigado. Até um próximo dia.